queridos estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula daqui da disciplina de Banco de Dados. Então, estou super feliz que vocês estão aqui e que nós poderemos hoje falar de uma coisa bem bacana, que a gente vai então mostrar para vocês como criar diagramas de entidade e relacionamentos usando SQL. Então, eu estou muito feliz, então acompanhe essa aula e eu vou estar mostrando para vocês com um pouquinho de exemplos práticos, tá bom? Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui na tela, eu utilizo, no meu computador, eu tenho o Champ instalado, que é um pacote, né, que tem vários servidores muito comuns utilizados no mercado. Então, ele já vem, né, com vários desses serviços disponíveis para que a gente possa utilizar, e aí ele já traz para que a gente possa usar, por exemplo, vocês devem ter utilizado, por exemplo, na outra disciplina, o Apache, né, como servidor, para trabalhar com aplicações web, e tem também o MySQL, que você pode utilizar aqui de maneira conjunta. Então, basicamente, para utilizar, ele é muito semelhante ao AMP, tá? Então, eu só estou utilizando porque tem esse instalado na minha máquina, e é um outro exemplo para que vocês possam conhecer também. Então, quando você instala o Champ, aí depois é só você abrir aqui, por exemplo, eu estou usando o sistema operacional Windows, e aí eu dei o Start, e aí eu já consigo utilizar, então, basicamente, o MySQL, né, server, né, o servidor do MySQL para mim poder fazer, então, todas essas partes relacionadas à manipulação, então eu consigo criar, enfim, excluir, mexer, enfim, consigo fazer tudo isso aqui agora utilizando o MySQL. Então, o que eu fiz? Eu dei Start no Champ, tá bom? Então, agora eu consigo acessar o banco de dados. Depois disso, eu vou mostrar para vocês aqui hoje como o objetivo da aula nesse momento é entender sobre o diagrama de entidade de relacionamento. Eu vou vir aqui no MySQL Workbench. Gente, o MySQL Workbench que eu tenho que instalar na minha máquina nem está na versão mais atualizada, tá? Então já tem atualizações que saíram posteriormente. Como eu já tinha instalado, não está na versão mais atual, mas vocês baixem e instalem a versão mais atualizada. O Workbench, a gente precisa ficar claro uma grande diferença. O MySQL Workbench, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela, não é o MySQL propriamente dito, né? Mas basicamente é uma ferramenta que a gente utiliza para acessar o MySQL, inclusive de uma forma mais amigável. Aqui nesse momento eu vou mostrar para vocês como a gente faz para criar os diagramas entidade de relacionamentos que são ligados então a esse SGBD, tá? Então o que acontece? Quando a gente instala o Champ, nesse caso, aí a gente já tem o servidor MySQL lá, então ele vai reconhecer depois que você fizer essa instalação, e eu sei que muitos de vocês já têm isso instalado na máquina de vocês, quando vocês instalaram o MySQL, ele vai reconhecer uma primeira conexão, e ele geralmente utiliza a porta 3306 e utiliza o usuário root no Windows, tá? No Ubuntu você pode configurar esse usuário aqui também, mas a gente costuma deixar root, né, que é o local host que a gente está utilizando, e a gente, no Windows, o padrão de senha é uma senha vazia, é uma senha em branco. Pois bem, aqui, como a gente tem essa senha em branco, nesse caso, eu vou dar um duplo clique aqui, eu preciso clicar na conexão, porque aí ele vai entender, então, eu consigo criar específico, né, com essa conexão. Então, vou clicar 2 vezes e vai abrir, então, para mim poder fazer as minhas atividades. E aqui a gente tem toda uma interface que a gente pode utilizar. Só para vocês conhecerem o ambiente, como vocês provavelmente não devem ter mexido com o MySQL Workbench ainda, se você clicar aqui, por exemplo, nessa parte, nesse menu lateral, em Server Status, você consegue ver se de fato você tá no MySQL mesmo certinho. Então, se tiver running aqui, ó, esse verdinho, quer dizer que conectou tudo certinho. Nesse momento aqui, vou fechar essa aba, porque eu vou mostrar para vocês aqui como criar um DAR, tá? Então, vou vir aqui, ó, em File, New Model, e aí a gente vai criar aquele esquema, aquele modelo que representa como que as minhas tabelas elas vão trabalhar, é o meu diagrama. Lembra que a gente falou que a gente poderia fazer um esquema diagramático para representar, então, um banco de dados? Então, a gente consegue fazer aqui no MySQL, e é super bacana porque a gente tem uma série de funcionalidades. Então, você consegue modelar e você consegue também gerar o código SQL para a criação das tabelas por meio dessa modelagem. Eu vou clicar aqui em ADD Diagram. Aqui nesse caso aqui, ele está falando que se você for utilizar um esquema físico, que seria o seu banco de dados mesmo, propriamente dito, aí você pode colocar qual seria o banco aqui, mas agora eu vou mostrar para vocês. Vamos criar o diagrama primeiro. Dou duplo clique e vai abrir a telinha de edição, tá?
para a gente criar aqui dentro. Na parte das visualizações aqui, vocês podem ver que tem algumas coisas na parte superior, do lado dessa lupinha aqui, que se eu desabilitar aqui, fica melhor, pelo menos essa parte lateral aqui, que tinha algumas coisas que não eram necessárias, só para ficar melhor a gente ter uma visão mais clara, mais livre para a gente criar. Nossa, Thalia, mas como que a gente vai... O que a gente vai modelar aqui? O que a gente vai seguir de exemplo? Eu vou seguir com vocês um exemplo de um livro, que é o livro do Hauser. Eu vou seguir esse exemplo do Hauser, que está no livro, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente poder, então, criar o nosso diagrama entidade-relacionamento aqui no MySQL. Então, pessoal, esse exemplo aqui, como vocês estão vendo aqui, ele mostra um esquema diagramático, mas ele não foi feito utilizando nenhum SGBD, mas ele representa algumas situações que nos permite criar o nosso próprio DER com essas informações, inclusive, de tipo de dados. Então, a gente sabe que a gente tem aqui duas tabelas. Essas tabelas possuem relacionamentos, que é indicado por essa seta aqui que os liga. E a gente também sabe quem é chave primária, quem é chave estrangeira, quais são os tipos de dados que serão utilizados, e a gente pode criar isso tudo lá no Workbench. Então, com base nesse esquema aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente cria lá dentro, tá bom? Aqui a ideia é que a entidade, aqui a gente tem a tabela departamento e a tabela empregado. Então, o departamento tem o código e o nome do departamento. E aí, a de empregado, ela tem o código do empregado, mas também tem o código do departamento, ou seja, eu consigo saber por empregado aqui, como isso tem relação com a tabela departamento, qual que é o código do departamento que aquele empregado em específico está lotado. Também tem o nome, a categoria funcional e o CPF. Tudo bem? Então, vamos voltar lá para o Workbench. Então, pessoal, pensando numa melhor visualização aqui para a gente, então eu coloquei o exemplo do Hauser aqui do lado e coloquei o MySQL de ladinho para a gente poder, então, criar as tabelas conforme esse esquema diagramático aqui, mas a gente vai fazer agora, de fato, no MySQL Workbench. Vocês devem ter visto que tem algumas opções aqui no menu lateral, né? Então, se eu clicar nessa aqui, ó, eu consigo criar uma nova tabela. Então, eu vou seguir ali a linha de raciocínio. A gente sempre começa por aquelas tabelas que não possuem chaves estrangeiras, porque elas não têm dependência de outras tabelas, tá bom? Então, nesse caso aqui, a que não tem chave estrangeira é departamento. Então, vou criar departamento. Então, quando eu clico, né, para criar aqui, ele aparece para mim colocar o nome da tabela. E aparece também a parte das colunas. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já vai aparecer para mim inserir as colunas. Automaticamente, o próprio MySQL, ele já cria um identificador para aquela tabela em específico, geralmente ele chama até de ID departamento. Então, ele sempre já vai criando porque toda tabela, querendo ou não, ela tem que ter um identificador, né, que torne que seja por verificar aquela tabela com uma chave unívoca. Então, desse jeito aqui, ele geralmente, por padrão, já cria. Mas aí vocês podem vir aqui e colocar de acordo com o modelo, então vocês podem editar. Então, lá tá código, departamento. Ela é inteiro, então aqui no MySQL é int, né, esse data type aqui, int, e tem vários que vocês podem selecionar, tá? Então, eu coloquei na apresentação os tipos principais, mas vocês podem selecionar aqui vários. E, geralmente, a gente coloca auto-incremente, ou seja, porque a cada registro de departamento que for criado, ele vai incrementando automaticamente. Então, por exemplo, o primeiro registro vai ser 1, depois o 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou clicar aqui embaixo para criar uma nova coluna. Então, clique em cima novamente para editar. Então, o campo é nome. E aí, o varchar aqui, 40. Vocês lembram que esse é o varchar que é variável. Ele pode ter até 40, né, espaços, assim, se a gente está falando. Mas ele vai ocupar, na hora que for guardar no armazenamento, ele vai ocupar só a quantidade que for necessária. Então, ele não precisa, de toda forma, criar 40, né? Ele vai guardar de acordo com o nome da pessoa, certo? Ou, nesse caso, o nome do departamento. E aqui a gente pode colocar esse campo aqui como uma restrição, que ele nunca pode ser nulo. Então, se eu marcar aqui essa setinha, not null, é que esse campo não pode ser nulo quando eu for, então, gravar os valores no meu banco de dados. Ele não vai aceitar que fique vazio. Então, isso para mim é um ponto importante, então eu coloquei aqui. Então, quando esse PK está aqui marcado, é que ela é a primary key, ou seja, chave primária, not null, e aqui tem um auto-incremente. Tem algumas outras funções aqui, mas no nosso caso não será necessário. Então, clico no X e criei a primeira tabela. Vou criar a segunda tabela. Clico 2 vezes em cima dela. Então, consigo colocar emp, tudo bem? E aqui eu consigo, já clico aqui em cima, ó. Então, vou colocar conforme o modelo, code, empregado.
inteiro, primary key. Vou clicar na linha de baixo, porque ele, ó, sempre a primeira ele já deixa primary key, not null, e você pode marcar autoincremente. A segunda linha aqui, que é esse código de departamento, que é uma chave estrangeira, eu vou deixar por último, não vou criar nesse momento aqui agora, porque no MySQL a gente tem uma forma diferente de criar quando a gente está modelando aqui o there, tá bom? Então, vou pular e vou para nome, e o nome aqui é varchar 40, tá? E eu vou colocar aqui o nome também, não pode ser nulo, a categoria funcional, vou colocar igualzinho, né? Vou colocar int também. Você pode clicar aqui e selecionar também o int, quer ver? Lá, o primeiro int, também vou colocar que é importante, a categoria, not null, e vou colocar o CPF. Repare que aqui o CPF também é um campo que poderia ser um identificador, né? Porque ele é único para cada funcionário. Mas nesse caso, preferiu-se criar uma outra chave, né? Que seria o código do empregado para poder, então, trabalhar aqui no banco de dados. E o varchar aqui, 40. Também vou colocar que é not null. Tudo bem? Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês verem. Então, ele tá assim, tá? Tá criado desse jeito. Vou descer novamente para que vocês possam ver aqui. Então, vou clicar no xizinho e a gente criou, então, as nossas tabelas. Nossa, Thalia, mas tem essa questão da chave estrangeira, porque tem que aparecer, ou seja, o que acontece? Esse código departamento percebe que ela tem o mesmo nome da chave primária lá de departamento, que também é código departamento. E é com base nisso que você vai conseguir saber, por exemplo, aqui dentro de empregado, por meio dessa chave, então, utilizando as linguagens de consulta, você consegue descobrir em que setor, né, em que departamento que aquele empregado está lotado por meio do código, certo? Então, a gente precisa disso. Aqui, a gente tem a questão da ligação dessa seta aqui, que está mostrando, né, que há uma ligação entre as tabelas, mas a gente precisa fazer isso aqui no Workbench. Nesse caso, como a gente está fazendo com relações aqui relacionais, chaves simples, né, a gente não está trabalhando com chaves compostas, a gente vai usar essa linha tracejada aqui, e aí a gente tem as opções, 1 para 1, ou 1 para N. 1 para N, se a gente pode pensar aqui, ó, é aquelas relações que a gente comentou na disciplina em relação à cardinalidade. Agora a gente consegue ver isso representado aqui no MySQL. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem essa chave, a gente poderia imaginar assim, que um departamento, ele pode ter vários empregados, certo? E um departamento está lotado, e um empregado está lotado em um departamento, correto? Então, foi mais ou menos alguns exemplos que a gente viu até agora na disciplina. E aí, a gente vem cá e seleciona essa linha tracejada aqui, ó, 1 para N. E aí, a gente sempre pensa que onde tiver essas 3 barrinhas, que vocês devem ver que tá pequenininho, é onde vai ligar no N e o outro vai ligar no 1, tá bom? Então, vamos ver isso aqui acontecendo na prática. O que aconteceu aqui, pessoal? A gente clicou, então, a gente clica primeiro sempre no que é o que vai ser múltiplo, né? O que é o N, a gente clica primeiro. E aí, a gente acabou de criar a nossa ligação aqui. Ou seja, um departamento possui vários empregados. Um empregado está lotado em um departamento. Então, a gente acabou de representar. E o que aconteceu aqui? Lembra que a gente estava falando que a gente precisava da nossa chave estrangeira, que vai conseguir possibilitar que a gente conecte com a outra tabela e veja qual que é o departamento que o empregado está lotado? Então, quando ele faz essa ligação aqui, automaticamente ele já pega a chave e traz ela para cá. Então, tá vendo que tá vermelhinho aqui, ó? Ela é uma chave estrangeira. Vou clicar 2 vezes aqui, ó. E aí ela aparece aqui, departamento, código departamento. Automaticamente ela é criada. E esse símbolo vermelhinho, que ela é uma chave estrangeira. Então, ela fica diferente, tá? Então, nesse caso aqui, ela meio que faz um... Por que ela não cria só o código departamento igual tá lá? Porque ela cria automaticamente a padrão do MySQL criar com uma referência do nome da tabela que ela veio, certo? Mas vocês podem clicar aqui e editar também o nome, caso vocês desejem. Então, vocês podem colocar só código departamento também. Mas ela vai continuar fazendo parte aqui do MySQL, tá bom? Então, ela continua aqui como uma chave estrangeira. Você acabou de criar o seu diagrama e está representado da mesma forma
que o nosso esquema diagramático aqui, de modo mais simples, está representado. Vou colocar aqui, então, novamente, tela cheia, vou voltar a representação aqui do lado. Só para mostrar uma coisa para vocês. A gente sabe, nós iremos trabalhar agora com MySQL, a gente utiliza, né, a linguagem SQL para poder manipular, né, a criação de banco de dados, por exemplo, e também as consultas, né, as queries, que a gente faz naqueles dados que estão armazenados. Então, assim, esse modelo aqui poderia se representar num domínio, por exemplo, numa empresa, eu quero criar naquela empresa um banco de dados que vai atender para minha aplicação e precisa atender esses requisitos. Então, existe, né, o SQL que vai criar aquele banco de dados para criar as minhas tabelas. Eu preciso sempre criar. Então, cria para que, de fato, depois você possa armazenar. E aqui tem uma coisa super bacana que você consegue pegar essa modelagem que te ajuda no planejamento, que te ajuda no entendimento de como as relações vão acontecer, de como as chaves estão ligadas. Você consegue, inclusive, gerar o código SQL com base nesse modelo. Então, você pode vir aqui, ó. Eu vou até mudar aqui inicialmente esse MyDB aqui. Se você criar com MyDB, gerar o SQL Reverse, ele vai aparecer o nome sempre MyDB em tudo para criar, mas você já pode colocar com o nome do banco de dados. Então, vou colocar aqui BD, sei lá, BD FIC, né, do curso FIC. Então, alterei aqui esse esquema e eu... posso vir aqui em File, Export. Se vocês quiserem exportar, tá vendo? Um PNG, que aí fica a imagem bonitinha, que você consegue apresentar. Isso aqui você consegue... Lembra daquela primeira parte que eu falei de todas as pessoas, né, os tipos de usuários que estão envolvidos com o banco de dados? Então, isso aqui é uma representação que pode ser vista para, por exemplo, quando você vai passar para os programadores de aplicativo, para os programadores, os analistas de sistemas, é uma representação, tá? Que não é tão detalhada quanto aquela que é bem detalhada, ao contrário daquela que a gente geralmente mostra para os usuários finais que não têm conhecimento. Eles precisam entender só que existem aqueles campos, mas não precisam entender, por exemplo, desses detalhes aqui, quanto ao tipo de dado, como a questão das chaves estrangeiras, essas coisas não são necessárias, mas, por exemplo, para os analistas de sistemas é muito importante. Então, se eu quiser, né, o PNG ou o PDF desse DER que foi modelado, eu consigo gerar aqui, mas eu posso gerar, então, um script reverso, que é essa parte aqui, e vai aparecer aqui para você colocar onde você quer que salva. Então, você seleciona aqui do lado nesses 3 pontinhos, então você coloca onde você quer que salva, tá? Então, vou colocar aqui aula, vou clicar em salvar, vou colocar aqui BD. Aí ele já vai colocar o caminho aqui, tá? E aqui você não precisa marcar nada, você vai no Next. Ele vai falar, né, quantas tabelas que você quer, você vai exportar só as tabelas. Se você tiver visões, triggers no seu banco de dados, que são coisas mais avançadas, a gente vai falar depois de visões. Você também pode marcar aqui, mas enfim, né, exportar as tabelas, Next, isso aqui é para a criação do banco, e aí ele já vai mostrar o seu código. E lembra que eu mudei aqui o nome do banco, ele passa sempre o nome do banco e o nome da tabela, então ele usa para sempre isso, essa referência. Ele não coloca só os nomes das tabelas, então ele cria aqui, mas você consegue perceber que ele cria com um pouco de lixo, que a gente diz, né, que é algumas coisas do MySQL que vem que não são necessárias para a criação de um banco, e vocês vão aprender como criar isso aqui também, sem ser dessa forma. E aí, você pode clicar em Finish, e ele vai ter gerado o script SQL para você, que se você rodar, você consegue criar o seu banco de dados. Então, era isso que eu queria mostrar na aula de hoje, tá? Com essa aula aqui para vocês. E aí, depois a gente vai, então, depois aprender como roda esse script e conhecer mais coisas do MySQL para conhecer como o que representa aquele código SQL que a gente acabou de ver, que ele acabou de gerar, tá bom? Então, essa aqui é uma boa representação, uma representação muito comum que a gente ver quando a gente está falando de modelagem de dados, então vocês sempre vão ver essa representação muito comum. Ela é mais usual, muito mais usual que aquela que a gente usa os losangos, então isso aqui, ele acaba sendo mais detalhado. Então, para quem está trabalhando aí, pensando nos programadores e programadoras, então vocês vão trabalhar muito com isso aqui, então é a representação mais fiel e mais interessante que a gente tem. E com base nisso aqui, a gente consegue criar e modelar um banco de dados, tá bom? Muitíssimo obrigada e até a próxima aula.